programa Fala Sério está com Celso Cotrim, médico, político, já tendo exercido cargo de presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, vereador da cidade de Salvador por 6 anos. É um homem que vem militando na política desde muito jovem, já tendo vindo desde o PCdoB, passando pela AP, hoje no PT, e que está aqui conosco para conversar sobre a saúde pública no Brasil, sobre a saúde pública na Bahia, sobre a saúde pública em Salvador, desmistificando inclusive alguns mitos que existem aí de que a saúde pública não está boa, mostrando com estatística, como vem no dia a dia, o avanço que aconteceu nos últimos anos no país. Meu pai querido, pai de 4 filhos, Maurício, Celcinho, Pedrinho, João, avô de Ana Vitória, Noah e Mauricinho, e chegando agora a Thor. Então, meu pai querido, seja bem-vindo ao nosso programa, para a gente poder conversar um pouco aqui. Sei que o desafio para mim é muito grande, para poder lhe entrevistar é um problema. O problema é você dar trabalho dos companheiros da TV Pelourinho que lhe acompanham esse tempo inteiro aí, não sei como eles suportam. Ah, porque me amam e eu amo eles. Você não para, você é elétrico. Celcinho, muito obrigado por você me chamar mais uma vez para falar sobre uma questão que interessa a todo mundo, que vai ser muito explorado no ano que vem. Ela já vem sendo explorada, que é a questão da saúde pública. Em primeiro lugar, o que está no Brasil colocado se chama Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Ou seja, é o único sistema do mundo, aliás, na Inglaterra tem também, né? Tem outros países que estão começando a copiar o modelo brasileiro, obviamente países que têm muito mais recursos financeiros, que é um sistema onde todas as pessoas têm acesso, têm direito, por lei, a serem atendidas em qualquer instituição pública, sejam elas brasileiras ou não. Você sabia disso? Não. Pois é, os estrangeiros, todos eles chegam aqui no Brasil, mesmo que eles tenham lá em seus países de origem planos de saúde, boa assistência médica, hospitalar, etc. Eles são atendidos aqui nos hospitais públicos, normalmente de forma gratuita, porque a lei assegura isso. Mas só que o Sistema Único de Saúde não é a reforma sanitária que nós, profissionais de saúde, uma parcela significativa da população, na década de 70, na época da Constituinte, lutamos para ter. Porque nós queríamos que o sistema fosse único e exclusivamente público. Mas a pressão dos donos de clínicas, de hospitais, muitos deles que não são médicos sequer, e de algumas instituições que se dizem filantrópicas, que na realidade são pilantrópicas, porque essas instituições, muitas delas, todo dia estão eles correndo atrás de presidente de república, correndo atrás de banqueiros, correndo atrás da população, pedindo dinheiro para essas instituições filantrópicas, que vão mal financeiramente, mas as famílias deles vão bem, que são os gestores dessas instituições. Então o SUS é composto de um tripé, vamos dizer assim, o setor público, o setor privado e o setor filantrópico. O setor privado faz convênio como rede complementar à rede pública de saúde e as filantrópicas também como rede complementar. E aí o Estado gasta, ou seja, a população brasileira gasta muito com saúde, apesar de ter um rombo muito grande nas contas, porque faltam os 40 bilhões que a elite tirou da CPMF. Só para que vocês tenham uma ideia, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Por exemplo, na CPMF, se alguém ganhasse por mês 10 mil reais, sabe quanto pagava de imposto? 280 reais. Se eu ganhasse R$1.000, eu pagava R$28 do CPMF. E a CPMF tinha uma vantagem, porque o Banco Central controlava a circulação de dinheiro dentro dos bancos, ou seja, era difícil os lavadores de dinheiro, os ricos que vivem de trambique, né, movimentarem o dinheiro. Então, a intenção deles não foi só prejudicar a população, prejudicar o governo de Lula, não. A intenção foi também continuar com as portas escancaradas para fazer lavagem de dinheiro, porque hoje o Banco Central não controla mais quantias,
até R$100.000, como fazia na época da CPMF. Então, falta dinheiro ainda, falta. Mas falta uma coisa que é fundamental: recursos humanos, especialmente médicos. A Dilma, a presidente Dilma, ela não começou com Dilma, não. É até bom, a bem da verdade, a gente dizer que a primeira pessoa que hoje critica, hoje não, já há algum tempo vem criticando, que hoje critica o contato do governo brasileiro para tentar resolver o déficit de médicos aqui no Brasil. O primeiro contato do governo brasileiro com Cuba, que é um país que tem uma história, a população toda sabe que Cuba tem uma das melhores medicinas do mundo e que presta serviços médicos cubanos, são contratados através do governo cubano para trabalharem em quase 50 países do mundo. E são profissionais fantásticos. Aliás, eu tenho 2 filhos, seus 2 irmãos, Pedro e João, estudaram em Cuba, voltaram, não tinha ainda... Quero até aqui refazer o apelo a Pedrinho e a João para utilizarem do nosso programa para dar o depoimento como é viver, como é morar em Cuba. Porque eles passam um tanto entusiasmo, o socialismo, onde todos lá têm acesso a tudo, e é necessário que a gente socialize essa informação com nossos telespectadores. Né? Uma população... Então, fica o apelo aqui para os meninos. Pois é, a população passa dificuldade lá em Cuba devido ao bloqueio econômico dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos têm mais em crise hoje do que Cuba, possivelmente. Né? Bom, então eu tenho 2 filhos, seus 2 irmãos, doutor Pedro, Julião e doutor João, e minha nora, mulher de Pedro, Sancha, que estudaram em Cuba, depois voltaram para o Brasil, como ficaram nesse tipo de briga política para prejudicar o governo, prejudicar a população. Porque Lula chegou a fazer também um convênio com Cuba, chegou a deixar tudo acertado para essa vinda de médicos de Cuba para cá, revalidando os diplomas direitinho. Mas capitaneados e liderados pelo José Serra, que foi ministro da Saúde, foi candidato a presidente da República, já perdeu 3 vezes, estou doido que ele saia de novo para ver ele perder de novo. Serra foi o primeiro a fazer contato com o governo de Cuba para trazer médicos. Começou na gestão dele como ministro da Saúde. Agora hoje chega com a cara de pau, se junta com o presidente da Associação Médica Brasileira, que mora em São Paulo, mas é professor da Universidade do Ceará. Tem um contrato com a Universidade Pública Federal para trabalhar 20 horas, ou seja, 4 horas por dia no Ceará. Mas ele mora e tem consultório em São Paulo. Assim fica difícil, né? O cara ser dirigente da entidade médica, da importância da Associação Médica Brasileira. Ou seja, ele não vai lá então. Porque ele... Também, a não ser que ele vá de jatinho, dê as aulas dele, as 4 horas de aula de manhã, e volte no jatinho para São Paulo todos os dias. Que aí esse médico que vai para a rua, não vem para a rua contra tudo e contra tudo, né? Esse, o presidente da Federação Nacional dos Médicos, é outro que tem 3 empregos. A carga horária dele diária, se ele for trabalhar, é de 20 horas por dia. É esse cara que é contra a vinda dos médicos, porque ele tem uma empresa também. Eles têm algumas especialidades que, infelizmente, não trabalham no setor público como concursados, nem como contratados diretamente, como pessoa física. Eles saíram do setor público e se reuniram em cooperativas, associações. Eu citaria alguns exemplos deles, lógico que tem pessoas decentes que fazem parte disso pra caramba. Eu não vou citar um nome nem 2 aqui, porque os meus colegas que me conhecem sabem aqueles a quem eu respeito e aqueles que eu não tenho respeito nenhum, porque são simplesmente pessoas que usam o SUS com finalidades completamente obscuras. Fraudam aquilo que eu disse no programa passado, que a Folha de São Paulo chegou a divulgar, e o Ministério da Saúde tem mais de 2.000 auditorias mostrando como é que essa turma rouba o dinheiro público. É até bom o senhor ter dito isso, que eu estava prestando atenção. Eu fui no médico, estou fazendo check-up, você que me passou. E aí estava sendo atendido no consultório privado. Cheguei lá e identifiquei o médico como sendo um dos militantes do Vem Pra Rua contra todo tipo de corrupção, e que está certo, nós temos que ser contra a corrupção mesmo. Mas macaco, para falar, tem que olhar pro rabo. O telefone dele aí toca. Quando o telefone dele aí toca, ele continua falando. Quando desliga, ele vira e diz: me desculpe, mas é porque eu tô de plantão no hospital das clínicas e aí tô atendendo aqui uma fila imensa lá no consultório privado. Ou seja, ao mesmo tempo nos 2 lugares recebendo dinheiro da coisa.
É lógico, fazer greve, por exemplo, no serviço público. Eu já fui presidente do Sindicato dos Médicos, já fui dirigente sindical, já participei de todos os movimentos, fiz greve, fiz tudo, tá? Mas não como se faz greve hoje. O pessoal está parando o setor público por entrevista de TV, não reúne mais, não faz assembleia, não faz discussão, só faz assembleia quando vão brigar contra os planos privados. Aí eles fazem assembleia porque senão eles mesmos furam. Dizem, a greve é amanhã. Quando chega amanhã, eu fico um telefonando para o outro. Fulano, você está no consultório? Tô, rapaz, mas faz de conta que eu não tô. Vocês não fazem greve absolutamente nenhuma. Agora, quando o serviço público fazem, é de uma coragem fabulosa fazer greve contra o serviço público. E é uma greve que é perversa, porque é contra a população pobre. É como greve de banco. Você vê greve de Banco do Brasil. Vamos chamar a greve de banco no segundo bloco, que a conversa quando tá boa e o assunto quando tá desenvolvendo, passa 15 minutos e a gente não percebe. Vamos chamar o intervalo e já a gente volta. Fala galera, eu sou Felipe Pezzoni da banda Eva e eu também estou ligado aqui no Fala Sério com Celcinho Cotrim, um bate-papo de primeira qualidade, com muita música também, é claro. O programa Fala Sério está de volta com o político e médico Celso Cotrim, que está fazendo uma análise da conjuntura política, especificamente da área de saúde. No final do primeiro bloco, nós chamamos o intervalo, estava entrando na questão da greve na área de saúde, que prejudica a população pobre, da greve dos bancos. Como foi isso, doutor Celso? Não, o que eu quero dizer é simplesmente, Celso, falando sério mesmo, não sou analista político, sabe muito bem disso, nem tenho essa pretensão. Eu digo a coisa que eu sinto, que eu vejo, que eu observo. Eu já liderei, por exemplo, greve de legista da gente parar necrópsias. Hoje em dia eu não faria mais. Não faria porque nós prejudicamos a população. E foi na época que o tal do Afrísio Vieira Lima era secretário de Segurança Pública. Já paralisamos as emergências, né? E aí, pior de tudo, você vê que as coisas são engraçadas. No Brasil inteiro, toda vez que houve greve de médicos e profissionais de saúde, nos serviços de emergência, a mortalidade caiu. Ou seja, morreu menos gente nos hospitais. É uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar. Foi médico que matou gente? Não. Mas há alguma coisa aí. Aí quando eu falo, por exemplo, greve no serviço público, é porque o serviço público é tranquilo, é fácil você fazer qualquer movimentação, porque seu emprego não está em jogo. Eu quero ver fazer greve na empresa privada. Você vê, por exemplo, greve de banco, que eu estava dando exemplo, com todo respeito aos companheiros bancários e ao sindicato dos bancários, que eu respeito muito. Greve na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste é fácil. Agora eu quero ver eles fazerem nos outros bancos. Vê se demoram mais de 48 horas em greve nos bancos privados. Veja os professores da rede particular quando fazem greve, nos colégios particulares, se passa de 48 horas a greve, não passa. E ganham menos do que no setor público. Ganham menos do que no setor público. Eu tenho dito a muita gente em vários lugares, sei que isso me traz antipatia, não é? Que eu penso que para mudar o Brasil não é necessário simplesmente mudar os governantes, né? É preciso mudar a mentalidade do povo e mudar especialmente a mentalidade do servidor público. O servidor público não quer nada, a maioria, estou dizendo a maioria, ou seja, porque tem uma turma que vem
do tempo que era indicação política, eram indicados a dedo, os parentes, os familiares dos políticos. Aí depois a Constituição estabeleceu o concurso. Bom, o concursado do serviço público, ele tem 3 anos, que é o estágio probatório, onde ele pode até ser desligado. Mas a partir daí tem que ter sindicância, inquérito administrativo, ninguém é punido. O cara diz, eu sou concursado e acabou. Pronto, fim de papo. Aí inventaram também essa história de reda, de TAC, essas contratações indiretas, contratação de terceirizações, que é outra imoralidade, que precisa acabar com isso. E o servidor público, e eu tenho bons exemplos de servidores públicos, eu falo até pelos meus colegas de todas as áreas, de todos os níveis lá do Instituto Médico Legal na Rodrigues. Eu ficava admirado no Nina Rodrigues, a forma como os funcionários atendem as pessoas. É uma coisa muito interessante, eles são ótimos servidores públicos pela atenção que eles dão à população. Diferente de um posto de saúde onde você vai vivo, tá certo? Ser atendido. Você entra, por exemplo, numa repartição pública, está lá, você vê logo a placa lá. Desacata a autoridade pública, é crime previsto no Código Penal, etc. Vai na cadeia, né? Então você já chega com medo. Está na delegacia para você prestar uma queixa, registrar um boletim de ocorrência, você tem medo de entrar e não voltar. Porque é tratado com descaso, na maioria das vezes, ou tratado com estupidez. Bom, mas falando nisso, eu daria alguns exemplos de serviços públicos aqui que funcionam muito bem. E aí eu dizia a você naquele outro programa que os hospitais, os grandes hospitais da Bahia, e fazer um registro, depois de 40 anos, ou seja, depois que o Valdir Pires foi governador, construiu o HGE, só se construiu um hospital novo depois, com Wagner, com o governador Jacques Wagner. Está fazendo a segunda parte do HGE, está reformando o Hospital Ernesto Simões, está ampliando o Hospital Roberto Santos, construiu o Hospital do Subúrbio e os hospitais ainda, pequenos hospitais como a Laíde Costa, que tem lá em Itacarã, que é ligado ao Hospital do Subúrbio. Não há em Salvador, nem no Nordeste, um hospital da qualidade do Hospital do Subúrbio. O Hospital do Subúrbio está tão bom que eu, conversando com a paciente outro dia, eu fui lá, eu sempre vou lá fazer minhas perícias, aí conversando com a paciente, eu disse, aí moço, não precisa melhorar. Ela disse, não doutor, o senhor é maluco, só que se melhorar não presta. Então é ótimo atendimento. Por que é melhor atendimento? Porque, infelizmente, por um lado, né, porque eu gostaria que todo mundo fosse servidor público mesmo, porque lá ninguém é servidor público. Lá houve um leilão, Wagner colocou o leilão, como Dilma colocou o leilão do pré-sal na Bolsa de Valores de São Paulo, e a empresa ganhou. E é dirigido por uma profissional da maior responsabilidade. Uma colega minha, que fizemos o curso de saúde pública de sanitarista juntos, ela já dirigiu um hospital privado, eu não vou citar o nome dela, não sei se ela gostaria disso, ela é muito simples, muito humilde. Ela pegou o Hospital Santa Isabel, deu uma virada no Hospital Santa Isabel, que hoje está falido, né? E ela hoje está dirigindo o Hospital do Subúrbio de forma magnífica. Parabéns, colega. Fala galera, eu sou Felipe Pezzoni da Banda Eva e eu também estou ligado aqui no Fala Sério com Celcinho Cotrim, um bate-papo de primeira qualidade, com muita música também, é claro.
Entrou essa turma da direita e dono de clínicas e hospitais particulares, que um deles virou superintendente do INSS, que tinha dinheiro do INAMPS, depois diretor do hospital, acabou com tudo, sucateou o hospital. Agora com o doutor Zé Siqueira, eu já estive lá 2 vezes, estou vendo a melhora que anda dentro do hospital. E quem não acreditar, vai visitar. É como o Hospital do Subúrbio. O Hospital Ernesto Simões, onde você não conseguia entrar porque tinha macas encostadas umas nas outras, até na recepção. Está fazendo uma reforma muito grande e já melhorou muito. E quero chamar a atenção da população para uma coisa. O Hospital do Subúrbio, desde que foi inaugurado, ele tem em média de cada 100 atendimentos, 58 atendimentos, e sabem de que é? Classe média? Não é de doenças naturais, não. Hospital você faz, obviamente, para emergências também. Mas as emergências significam 58% dos casos nos hospitais que nós temos aqui em Salvador. Que emergências são essas? Acidentes de motos. Estamos com centenas, porque já tem mais de 3 mil pessoas internadas nos hospitais aí. De acidentes de moto, depois de acidente de carro, de um modo geral. Né? De moto, inclusive, nós temos uma geração de pessoas que estão com amputações de perna, principalmente, pessoas que vão sofrer o resto da vida com deficiência, quando não perdem a vida. A média é de 1 morte por dia aqui em Salvador, e na grande região metropolitana de Salvador, de mais de 30 acidentes de moto. Doutor Celso, me diga outra coisa. A central de regulação, o senhor acredita que melhorou? Eu acho a central de regulação fantástica. Tem gente que não gosta, porque era aquele como eu, como você, que tínhamos o hábito de dizer, bom, nós temos prestígio, então quando precisava de uma vaga, a gente ligava, né? E aí pedia, olha, eu tenho paciente, eu de minha família, bote aí. A central de regulação foi uma coisa que nós sempre pedimos, ou seja, são núcleos de pessoas de todas as profissões da área de saúde, fiscalizados também pelo Ministério Público, onde nessa central se tem o controle da quantidade de vagas que tem nos hospitais, quantidade de pacientes. Quem é que vai entrar para ocupar a vaga? Vagou um leito aqui agora na UTI, nosso hospital agora. Eu não boto para dentro logo diretamente da... A central de regulação é quem vai determinar quem entra. Então é Para democrático. evitar o pistolão, evitar o quem indicou. Aí, aqueles que foram acostumados, e obviamente também tem outra coisa que chama o sentimento, lógico que a doença é maior, mais grave, mais importante do que de qualquer uma outra pessoa. A enfermidade do meu familiar ela é mais importante que qualquer outra pessoa. Né? Isso é a cabeça da gente, infelizmente, da forma como fomos educados, que fomos criados, é assim. O Hospital do Subúrbio, há pouco tempo, lembra que entrou um grupo lá com caixão, com o cadáver dentro, que fugiu do hospital para não fazer o exame que devia fazer, porque a ambulância é levada para fazer o exame no hospital Couto Maia, que é uma suspeita de leptospirose. Ele fugiu do hospital, morreu em casa, os amigos familiares botaram no caixão e levaram depredaram no hospital do Subúrbio. Estão sendo processados. Eu quero que justiça seja feita, para que eles paguem pelo bem público que foi destruído e pela forma como eles fizeram aquele ato de vandalismo. Então o senhor acredita, para finalizar o nosso programa, 2 últimas perguntas, de que a saúde pública melhorou e muito? Melhorou e muito, vai melhorar muito, muito mais ainda, porque a partir do momento em que está havendo investimentos e o governo federal, até o 5º dia útil de cada mês, manda o dinheiro certinho para as prefeituras, para os governos estaduais, paga aos hospitais conveniados da rede privada e filantrópica também. E, como último recado, o presidente, falando sério e sério mesmo, o presidente da Federação Nacional dos Médicos conclamou os médicos, os 400 mil médicos brasileiros, a fazerem campanha contra a Dilma nas próximas eleições. Eu sei que comigo ele sabe, comigo ele não conta. Assim como não conta com milhares e milhares de médicos que têm vergonha na cara, que não roubam, que não fraudam e que têm compromisso com o juramento de Hipócrates, ou seja, com a saúde da população.
especialmente não são preconceituosos, chama atenção antes que você me tome a palavra, não permita mais que eu fale, vocês perceberam o preconceito com os cubanos. Né? Vieram médicos de quase todos os países do mundo. O preconceito contra os cubanos, que foi aquelas médicas, eram até estudantes, não eram nem médicos, estão até filiados ao PSDB. Foram vaiar os cubanos. Teve uma que chegou ao ponto de dizer que as médicas cubanas pareciam mais uma empregada doméstica, ou seja, esses estão protestando contra, eles elegeram os cubanos, porque são como nós baianos aqui, que Cuba é igual a Bahia, a população cubana constituída de negros, né? É igualzinho a gente, é igualzinho. Quem conhece Cuba, quem tem informações sobre Cuba, sabe que nós somos irmãos, nós somos parecidíssimos. Então essas pessoas, além de serem ruins do coração, são preconceituosas, são racistas, e mais ainda, inventaram, veja a fábula desse povo para botar na cabeça do incauto, do inconsciente, de que Dilma estava trazendo os cubanos para implantar o comunismo no Brasil. Eu torço muito que se isso fosse verdade e acontecesse, eu teria o prazer de fazer parte de qualquer julgamento desses reacionários que fazem mal ao Brasil, fazem mal à população brasileira. Doutor Celso, político Celso Cotrim, meu pai, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco, contribuir muito com a discussão do nosso país e utilizar a concessão pública para passar a verdadeira informação sem receber jabá algum, sem receber indicação algum, sem ser chapa branca, porque é um programa autônomo e independente. Vocês que estão nos assistindo, até semana que vem o Fala Sério fica por aqui.